Capítulo 15. De ervas e coelho cozido. Ao declinar do dia, eles buscaram refúgio das ardentes garras do sol, abrigando-se sob a crescente sombra da borda oeste do pequeno vale. Ali, entre o manto escuro da noite que se fechava, partilharam de modestas provisões e sorveram água com parcimônia. Gollum, cujo apetite se esquivava, saciava-se apenas com alguns goles, seus lábios secos umedecidos pela promessa de águas mais claras e comida na jornada à frente. Quando as últimas luzes se apagavam e o crepúsculo beijava o horizonte, eles retomaram a marcha, agora sombras fugidias atravessando o terreno áspero, longe dos olhos curiosos da estrada principal. A lua, prestes a se completar, demorou-se a subir, deixando-os sob o manto de uma escuridão profunda e palpável. Era apenas a solitária vigilância das Torres dos Dentes que rompia a escuridão, seu brilho vermelho como um farol de perigo. Sob esse olhar inquisidor, eles se aventuraram, mantendo-se sempre à margem da estrada, um rastro furtivo e cauteloso no terreno desolado. Naquele percurso tortuoso, o olho vigilante que o seguia foi lentamente perdendo sua intensidade, até que finalmente desapareceu atrás das montanhas escuras ao norte. Com corações aliviados, permitiram-se um breve descanso, embora o incansável Gollum pressionasse pelo avanço. Afinal, Osgiliath ainda estava distante, e a urgência de sua missão não permitia demoras. A jornada era exaustiva, e ao raiar da aurora já haviam percorrido léguas consideráveis. A paisagem mudava gradualmente. As montanhas ainda lançavam sombras ameaçadoras, mas a estrada agora se desviava, oferecendo vislumbres de uma terra menos assolada, com encostas arborizadas e uma vegetação mais gentil. Eles se sentiam, momentaneamente, em um respiro de frescor e vida. Lembranças de terras mais pacíficas surgiam em suas mentes cansadas. Porém, o conforto era breve. Durante o dia, escondidos na charneca, observavam o tempo arrastar-se sob a sombra persistente das Ephel-Duat. Frodo, rendido ao cansaço, entregava-se a um sono tranquilo, enquanto Sam, inquieto pela fome e desconfiança, mal conseguia descansar. Ao cair da noite, retomaram a marcha, agora sob a guia de Gollum, que os levava por caminhos mais diretos e perigosos. A estrada antiga, construída em eras passadas e agora engolida pela natureza indomável, testemunhava a passagem deles sob a luz das estrelas e da lua crescente. Adentrando as fronteiras de Ithilien, o ar noturno se enchia de fragrâncias que traziam um misto de alerta e prazer. Mesmo Gollum, com suas suspeitas e desconfortos, parecia notar a mudança no ar, um sinal de que novos desafios e belezas se apresentavam naquela terra de histórias e segredos antigos. Ao emergirem de um corte profundo que rasgava a terra, os viajantes se encontraram no topo do barranco oeste, de onde contemplavam o alvorecer. As montanhas recuavam majestosamente para o leste, enquanto encostas mais suaves desciam rumo a uma névoa que se dissipava no vale abaixo. O ambiente era adornado por bosques esparsos de árvores resinosas e clareiras entre cedros e ciprestes, salpicados por espécies exóticas aos olhos dos hobbits. Ithilien, o outrora esplêndido jardim de Gondor, ainda resplandecia com a promessa da primavera. A vida brotava do solo. Lariços exibiam brotos verdes e uma sinfonia de pássaros entoava a chegada de um novo dia. O clima suave sinalizava a mudança de estações, a terra exalando um frescor que levava ao esquecimento temporário dos perigos que os cercavam. Ao sul e a oeste, vistas de vales mais quentes se desdobravam, enquanto as Ephel-Duat ao leste e as Emin Muil ao norte formavam um escudo natural contra as sombras. Grandes árvores, testemunhas do tempo, cresciam robustas em meio a uma profusão de tamargueiras, terebintos e oliveiras. A terra era um tapete de sálvias, tomilhos, manjeronas e uma miríade de ervas, cujos nomes escapavam ao conhecimento de Sam, todas desabrochando em um espetáculo de cores e aromas. Descendo as colinas, os hobbits se deleitavam com os perfumes que se erguiam da vegetação.
Gollum, por outro lado, sofria com a abundância de cheiros, demonstrando desconforto a cada passo. Contudo, a frescura do riacho que seguiam era uma bênção, e logo os conduziu a um lago sereno, remanescente de uma antiga bacia de pedra, adornada por íris e nenúfares. Após se refrescarem e saciarem sua sede, os três procuraram um local para descansar e se ocultar, conscientes de que ainda estavam em terras hostis. Não muito distante da estrada, os sinais de batalhas antigas e a devastação recente dos orques eram visíveis, manchando a beleza natural com cicatrizes sombrias. Sam, explorando mais a fundo, deparou-se com um local de antigos banquetes macabros, marcado por ossos queimados e escondidos sob uma camada de vegetação. O vislumbre dessa violência recente pesou em seu coração, mas optou por guardar o segredo para si, preocupado com a reação de Gollum. Encontrando finalmente um lugar acima do lago, cercado por loureiros e velhos cedros, decidiram descansar. O dia prometia ser claro e quente, ideal para um passeio pelos bosques, não fosse o risco iminente de orques e outros espiões de Sauron. Gollum, abominando o sol, já buscava refúgio nas sombras, enquanto Sam, ainda pensativo sobre a comida, considerava como racionar os mantimentos. Embora a esperança de uma refeição farta em casa lhe acalentasse o espírito, a realidade da missão exigia prudência. Com o desespero do Portão Negro para trás, ele não podia deixar de ponderar sobre o longo caminho ainda a percorrer e, talvez, a necessidade de retornar. Gollum, com um olhar misto de repugnância e desespero, contemplava a cena do Hobbit preparando o fogo. Para ele, a simples ideia de cozinhar uma carne tão fresca e suculenta parecia um crime indescritível. Na sua concepção, o valor da comida estava em sua pureza e naturalidade, algo que o fogo, em sua visão, só serviria para arruinar. "Olha aqui, Sméagol!" Sam, com uma paciência que só a fome aguçada podia trazer, tentou explicar enquanto se mantinha ocupado com a fogueira e os preparativos para o cozimento. "Os hobbits, vê bem, gostam das coisas cozidas. Você trouxe os coelhos, que foi uma ajuda e tanto, mas deixe que eu trate de prepará-los do jeito que nós gostamos. Isso aqui não é só para mim, é para o Frodo também. Ele precisa de uma boa refeição cozida." Mas Gollum não parecia convencido. Seu rosto torcia-se em confusão e desgosto enquanto observava Sam limpar e preparar os coelhos. A mão de Gollum tremia enquanto ele segurava o coelho, pronto para devorá-lo cru, sem mais delongas. Gollum sibilava, a voz um misto de súplica e acusação. "Arruína a carne, sim, arruína! Sméagol traz comida, comida boa, e hobbits a queimam!" Sam, concentrado em sua tarefa, apenas acenou com a cabeça, sem dar muita atenção ao desespero de Gollum. A fogueira agora estava pronta. Pequenas chamas dançavam sob a panela, onde ele começou a cozinhar os coelhos. A fragrância do cozimento começava a se espalhar pelo ar. Uma promessa de um banquete reconstituinte que Sam esperava que revigorasse tanto seu espírito quanto o de Frodo. "Vamos, Sméagol!" disse Sam com um suspiro ao perceber a relutância contínua de Gollum. "Sente-se e veja. Pode ser que você aprenda algo sobre o cozimento. Quem sabe não acaba gostando, hein?" Com um grunhido resignado, Gollum sentou-se, embora mantendo uma distância respeitosa do fogo. Seus olhos nunca deixavam os coelhos na panela, oscilando entre curiosidade e aversão. Sam, por outro lado, parecia satisfeito com o progresso da refeição, confiante de que, uma vez pronta, até mesmo Gollum poderia ser persuadido a provar um pedaço de sua culinária hobbit. Enquanto isso, a tranquilidade de Frodo persistia, um sono profundo e reparador, sob a vigilância atenta de Sam. A cena era uma mistura peculiar de tensão e calmaria, com a promessa de um amanhecer saboroso se Gollum conseguisse superar suas idiosincrasias em relação ao preparo da comida. Sam, após uma longa e paciente explicação sobre as preferências culinárias dos hobbits, ficou sozinho com suas panelas e ervas, enquanto Gollum, resmungando e insatisfeito, desaparecia na vegetação. Não demorou muito para que Sam, munido de sua faca e conhecimento sobre ervas,
encontrasse o necessário para enriquecer o cozido. O fogo crepitava suavemente, não mais que um sussurro entre as samambaias. Enquanto os coelhos cozinhavam, o aroma suculento e convidativo começava a se espalhar pelo ar, e o caldo borbulhante prometia uma refeição reconfortante. Sam, quase vencido pelo cansaço e pelo calor do dia que crescia, vigiava a comida, testando e provando, assegurando-se de que tudo estivesse perfeito. Eventualmente, satisfeito com o resultado, ele se aproximou de Frodo, que ainda repousava sob o manto de um sonho tranquilo. Ao despertá-lo, Frodo abriu os olhos devagar, confuso com a realidade que se desdobrava ao seu redor. Um mundo ainda seguro, porém repleto de perigos invisíveis. Você deveria ter descansado, Sam. Frodo murmurou, ainda desorientado pelo sono. E acender uma fogueira foi arriscado, mas eu admito que estou faminto. Que cheiro maravilhoso é esse? Sam me explicou sobre os coelhos, um presente inesperado de Gollum, que agora provavelmente lamentava sua generosidade. Com cuidado, eles compartilharam o cozido direto das panelas, o calor da comida trazendo um conforto imenso, quase esquecido nas dificuldades de sua jornada. Tentei fazer o melhor com o que tínhamos, Senhor Frodo. Não é um cozido de verdade sem batatas, mas espero que ajude a fortalecer você, disse Sam, oferecendo a primeira colherada a Frodo. Enquanto comiam, Frodo observava Sam com uma mistura de gratidão e preocupação. Depois que comer, você precisa descansar, Sam. E, por favor, seja cauteloso com Gollum. Não confio nele quando ele desaparece assim. Há algo nele que não se acalma, algo que se agita e se fortalece, como você disse. Sam acenou, reconhecendo a verdade nas palavras de Frodo. Estarei de olhos abertos, Senhor Frodo. Não vou cochilar enquanto você dorme. Algo me diz que ele está tramando algo, e não quero ser pego desprevenido. Concluído o modesto banquete, Frodo insistiu para que Sam descansasse um pouco também. Prometendo manter um olho aberto, Sam se acomodou ao lado de Frodo, o coração um pouco mais leve por terem compartilhado uma refeição quente, mas sua mente alerta aos movimentos silenciosos de Gollum na floresta. Era uma trégua frágil, sustentada pela fome e pela necessidade de preservar forças para os desafios que ainda estavam por vir. Após saciarem a fome, Sam se dirigiu ao riacho para limpar seu equipamento. Ao erguer-se para retornar ao acampamento, seus olhos foram capturados pela majestade do sol nascente. Raios dourados cortavam a névoa e banhavam a floresta ao redor com uma luz celestial. Foi então que ele notou uma coluna de fumaça azul acinzentada, erguendo-se contra o brilho do dia, proveniente de uma moita acima dele. Um calafrio percorreu sua espinha ao perceber que era a fumaça de sua própria fogueira, que ele havia esquecido de extinguir completamente. Isso não vai dar certo, murmurou para si mesmo, apavorado com a possibilidade de ter chamado a atenção indesejada. De repente, imobilizou-se, atento a um possível assobio. Não vinha de onde Frodo estava, mas de algum outro lugar. O som repetiu-se e, sem hesitar, Sam começou a subir a colina o mais rápido que podia. Chegando ao local da fogueira, descobriu um tição ainda em brasas que queimara parte de uma samambaia e a turfa. Rapidamente, ele pisoteou as chamas restantes, espalhou as cinzas e cobriu o buraco com mais turfa, tentando apagar qualquer vestígio de sua negligência. Silenciosamente, ele se aproximou de Frodo. "O senhor ouviu um assobio e uma resposta?" Ele perguntou preocupado. "Pode ter sido apenas um pássaro, mas temo que não tenha sido isso que ouvi, e temo também pela fumaça que fizemos." Frodo, alerta, sussurrou que ouvira vozes. Os dois hobbits se prepararam rapidamente para uma possível fuga, escondendo-se entre as samambaias. Não demorou para que as vozes se tornassem mais claras e próximas. Uma voz alta declarou: "Aqui! É daqui que a fumaça veio!" Sem alternativas, Frodo e Sam se levantaram, de costas um para o outro, empunhando suas pequenas espadas. Os homens que surgiram eram altos, armados com lanças e arcos, vestidos em tons de verde e marrom,
para se mesclarem ao ambiente. Lembravam Boromir pela estatura e pela presença imponente. "Não encontramos o que procurávamos", disse um deles, enquanto o outro relaxava o aperto na espada ao ver que não enfrentavam orques. "Elfos?", questionou o outro, incerto. "Não, não são elfos", declarou o mais alto, o líder do grupo. Ao ser questionado, Sam não perdeu seu típico humor, mesmo na tensão do momento. Faramir, o líder, se apresentou como capitão de Gondor e exigiu que os hobbits explicassem sua presença e propósito ali. Frodo, mantendo-se calmo, disse que não eram aliados da Torre Escura ou da Branca, mas simples viajantes do condado. Faramir perguntou sobre um terceiro companheiro, referindo-se a uma figura que haviam visto anteriormente e que lhes parecia suspeita. Frodo explicou que era um encontro casual e que não sabia de seu paradeiro. Apesar do perigo, pediu que poupassem o estranho caso o encontrassem. Frodo então se identificou com seu nome completo e apresentou Samwise, revelando suas origens distantes e sua longa jornada desde Valfenda. A tensão ainda pairava no ar, mas os primeiros raios de compreensão começavam a iluminar a situação, à medida que os homens de Gondor ponderavam as palavras dos hobbits. A revelação do nome de Boromir entre os companheiros de Frodo evocou uma resposta imediata dos homens, enchendo o ar com um misto de surpresa e respeito. Faramir, com uma expressão grave, buscou confirmar a ligação dos pequenos hobbits com o alto vigilante da Torre Branca, seu próprio irmão, cuja ausência era profundamente sentida. Diante da insistência de Faramir, Frodo mencionou as palavras enigmas que haviam sido levadas a Valfenda por Boromir, um gesto que confirmou sua sinceridade e aumentou a confiança entre eles. Frodo revelou a identidade de Aragorn como o portador da espada que foi quebrada e descreveu a si mesmo e a Sam como os pequenos mencionados na rima. Faramir, visivelmente impressionado, começou a perceber a magnitude do que estava diante dele. No entanto, a urgência da situação e os perigos iminentes limitaram a profundidade de sua investigação, e ele decidiu deixar 2 de seus homens, Mablung e Damrod, para vigiar os hobbits enquanto ele e seus homens se preparavam para um embate próximo. Os guardiões nomeados compartilharam com Frodo e Sam um pouco sobre a história e a missão de Gondor, especialmente a luta contra os homens de Harad, cuja lealdade ao inimigo representava uma ameaça crescente. Eles detalharam a estratégia de emboscada planejada por Faramir para interceptar uma grande força marchando do sul, revelando a determinação de Gondor em resistir apesar das sombrias perspectivas. Enquanto a conversa evoluía, os hobbits absorviam as complexidades dos conflitos do mundo dos homens, uma realidade distante da vida simples do condado. Aprender que os homens que os guardavam eram Dúnedain do Sul, descendentes dos senhores do Ponente, só aumentava o respeito e a admiração que Frodo e Sam sentiam, misturados com uma sensação de pequenez diante dos grandes eventos do mundo. O silêncio voltou a cair sobre o grupo enquanto esperavam, tensos e alertas. Sam, usando a aguçada visão hobbit, observou os movimentos discretos de outros homens de Gondor, camuflados e preparados para a batalha. Cada um deles, encapuzado e mascarado, parecia um fantasma da floresta, movendo-se com uma quietude quase sobrenatural, prontos para defender sua terra contra as forças que se aproximavam. Ainda que pequenos e aparentemente insignificantes, Frodo e Sam estavam agora intrinsecamente ligados a esses eventos monumentais, desempenhando papéis que poderiam influenciar o destino de muitos. Eles sentiram o peso dessa responsabilidade, sabendo que cada escolha e cada passo eram cruciais na teia interligada do destino que se desenrolava diante deles. Sam, refugiado nas sombras das árvores enquanto o sol ascendia ao zênite, mergulhava em pensamentos sobre Gollum, aquele que por vezes parecia mais astuto que qualquer criatura. Descansando ao lado de Frodo, o hobbit foi tirado de seu breve sono pelo estridente som de trombetas, marcando o início de uma batalha acima deles. As vozes e o clamor das armas soavam tão intensos que Sam comparou ao trabalho de uma centena de ferreiros. O tumulto cresceu rapidamente,
e logo Demrod gritou um alerta. Alguns guerreiros sulistas tinham escapado da armadilha e agora fugiam, perseguidos pelos homens de Gondor sob o comando de Faramir. Curioso, Sam escalou um loureiro e, de sua elevada posição, testemunhou a caça frenética. Guerreiros em trajes vermelhos desciam a encosta, seguidos de perto pelos soldados de Gondor vestidos de verde. Flechas cruzavam o ar, uma dança mortal de predador e presa. A batalha chegou tão perto que um corpo tombou quase ao lado deles. Era um guerreiro do sul, adornado com tranças negras e um colar de ouro, o rosto escondido na terra. Sam observava, perturbado, a morte tão próxima, questionando-se sobre a vida daquele homem e as escolhas que o levaram até ali. Quando Mablung se aproximou do corpo caído, outro som capturou a atenção de todos. Gritos intensos e o troar de algo massivo aproximando-se. "Mumak! Mumak!" Damrod exclamou, avisando sobre a chegada de um olifante, uma criatura colossal que despedaçava a floresta em sua fúria cega. Sam, apesar do terror, ficou fascinado pelo ser gigantesco, que se movia como uma montanha viva, as presas adornadas com ouro pingando sangue. A visão do olifante atravessando a paisagem, indiferente às flechas e causando estragos por onde passava, deixou uma impressão duradoura em Sam. Ele se perguntava sobre o destino final daquela criatura majestosa, se sobreviveria para contar a história de sua fuga ou se encontraria um fim trágico longe de seu lar. Recuperando-se do choque, Sam expressou seu assombro ao confirmar a existência dos olifantes, criaturas lendárias de contos que ele nunca esperou ver com seus próprios olhos. Mablung, percebendo a exaustão do hobbit, sugeriu que descansassem enquanto pudessem. O perigo ainda não havia passado, e a qualquer momento poderiam precisar fugir das forças do inimigo, agora alertadas para sua presença. Sam, resignado e ainda deslumbrado pela experiência, concordou em descansar, mas com um pedido jocoso para que o deixassem dormir em paz, sem interrupções. A resposta de Mablung, embora gentil, lembrou Sam que, sob o comando de Faramir, dificilmente seriam deixados para trás. O hobbit, então, preparou-se para as próximas etapas de sua jornada, imerso em pensamentos sobre as maravilhas e horrores que o aguardavam. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!